Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Bom, dando continuidade à aula da semana passada, onde eu comentei que nós iríamos estar revisando os principais conceitos de seno, cosseno e tangente. Na aula de hoje nós vamos abordar o cosseno. Lembrando que sempre que vocês acharem necessário, copiem os tópicos principais dos cadernos de vocês. Toda terça-feira tem lista de exercício. Essa lista de exercício da terça-feira deve ser respondida no caderno. Lembrando que vocês não precisam estar me enviando ela. Porém, na quinta-feira, eu sempre disponibilizo um questionário em formato digital contendo as questões da lista proposta na terça-feira. Beleza? Esse questionário, sim, vocês devem responder ele atentamente, com cuidado, porque através dele eu vou estar computando a nota de vocês. Fechou? Bom, pessoal, como eu havia falado, a gente vai estar trabalhando cosseno hoje. E o que é o cosseno? Bom, inicialmente, o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa em relação a esse ângulo. Então, se eu quero calcular, no caso, o cosseno de um ângulo alfa, eu pego o cateto adjacente a este ângulo e divido pela hipotenusa. Lembrando que esta definição é vista no triângulo retângulo, por isso é muito importante que vocês saibam as características de um triângulo retângulo, como identificar o cateto oposto, como identificar o cateto adjacente, como identificar a hipotenusa. Assim, todas as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, vão ser muito mais fáceis de serem interpretadas por vocês. Beleza? Bom, pessoal, como eu estava falando, o cosseno de um ângulo alfa é a razão. Se a razão é uma divisão, então eu divido o cateto adjacente pela hipotenusa, assim como mostra essa fórmula para a gente, como a gente já viu. É o K, né? A gente tem có, K e depois coloca para tangente. A gente tem o K, então, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Observe aqui nesse triângulo retângulo, que no caso aqui eu estou olhando para esse ângulo alfa aqui. Quando eu olho para esse ângulo alfa, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, que é o cateto, é o lado do triângulo que está próximo ao meu ângulo, que está encostado no meu ângulo. Lembrando que os catetos se diferenciam da hipotenusa, pois a hipotenusa é o maior lado do meu triângulo retângulo. Beleza? Ele sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso está localizado aqui. Beleza? Bom, sabemos que as funções trigonométricas em trigonometria são vistas no triângulo retângulo. Dessa forma, no triângulo retângulo, nós conseguimos determinar o cosseno de um ângulo. Bom, a gente viu também que o cosseno de três ângulos são essenciais que nós saibamos, certo? São os ângulos de 30, 45 e 60. Quando eu peço em algum exercício qual é o cosseno de 30 ou qual é o cosseno de 60, implicitamente você tem que saber. O exercício não vai me dar esse cálculo. Diferente de, por exemplo, em um exercício contextualizado, ele pode falar, usando o cosseno de 85 como tal número. Se ele fala, utilizando o cosseno de 30, ele não vai te dar o valor do cosseno de 30. Por isso é importante que você saiba todos esses três ângulos, esses três arcos, certo? Seno, cosseno e tangente deles. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 1, que no caso é 1, certo? Então, para saber esses ângulos, lembre-se daquela musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Para tangente diferente, veja só como é que é. Raiz de 3 sobre 3, 3 raiz de 3. Beleza? Lembrou da musiquinha? Matou esses três ângulos aqui. Lembrem-se, pessoal, mais uma vez, sempre que um desses ângulos aparecer em algum exercício, o exercício não vai te dar o valor dele, você tem que saber previamente, ok? Outra coisa importante para o cosseno é que quando nós trabalhamos o cosseno no círculo trigonométrico, em quadrantes específicos, o valor para o cosseno vai ser diferente, que é o que a gente chama de arcos côncavos. Em alguns locais, o cosseno vai ter um sinal diferente para esses arcos. E isso acontece no segundo e no terceiro quadrante. Lembrando que a gente sempre conta em sentido anti-horário. Este é o primeiro quadrante. Todos os valores são positivos, que é o que acontece para esses três ângulos. 30, 45 e 60 graus estão localizados no primeiro quadrante. Todos os valores são positivos. Para os ângulos, os arcos localizados no segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, da mesma forma, o cosseno também é negativo. Já para o quarto quadrante, o cosseno é positivo, certo?
Por que disso, pessoal? Lembrem-se que no círculo trigonométrico, o raio do círculo trigonométrico é 1, certo? Então, todos os valores para cosseno vão ser menores que 1, menores ou iguais a 1. Outra coisa importante é que o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, certo? Sendo o eixo horizontal, tendo como referência aqui, ó, a origem do sistema de coordenadas, daqui para cá é tudo positivo, daqui para cá é tudo negativo. Daí a ideia do cosseno nos quadrantes 2 e 3 ser negativo, beleza? Informação que vocês precisam guardar. Nos quadrantes 2 e 3 negativo, nos quadrantes 1 e 4 positivo, beleza? E claro, os ângulos, os cossenos de 30, 45 e 60 graus. Bom, pessoal, como eu havia falado, no círculo trigonométrico, a gente consegue determinar os ângulos, os arcos, né, os cossenos de diversos ângulos. Isso foi visto nas aulas passadas, se não me engano, na aula 9 ou 10. Assistam as duas, na dúvida, certo? E a gente viu também que o cosseno é representado também através de uma função. Tanto que eu até passei um trabalho para vocês terem uma proximidade maior com essas funções. A função cosseno é uma função f de x, onde f de x é igual a cosseno de x, certo? E aí eu pedi também para vocês me dizerem o que é a imagem do conjunto, ou seja, a imagem da função cosseno. E a imagem da função cosseno são todos os valores que, ao substituir o x ali no cosseno, eu vou obter. E esses valores estão limitados entre menos 1 e 1, certo? Pelo simples fato do raio da minha circunferência trigonométrica ser 1. Então, todos os valores têm que estar compreendidos entre menos 1 e 1. Não tem como eu ter um valor para cosseno maior que 1, porque o cosseno está definido dentro do círculo trigonométrico e o círculo trigonométrico só vai até 1. Beleza? Tem raio igual a 1 melhor. Ok? Bom, a gente sabe que se a gente substituir os valores de x, a gente vai obter diversos valores compreendidos entre menos 1 e 1. A gente pode ver e vai ver agora que o cosseno também, como é uma função, também é representado através de um gráfico, que é o gráfico da função cosseno, que é a cossenoide, certo? O gráfico da função cosseno é muito parecido com o gráfico da função seno, certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre o seno e a gente vai ver essa semelhança. Porém, o gráfico da função cosseno ele começa lá em cima em 1, certo? Que é o ponto 0, f de x igual a 0, desculpa, x igual a 0, f de x é igual a 1. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ele já cai lá para o 0 em π sobre 2. Cosseno de π é menos 1. Então, ele vai lá para menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Sobe em 0 novamente. E aí ele continua esse trajeto. E a gente diz que quando isso acontece, a gente tem uma função periódica, porque através de determinado intervalo, entre aspas, de tempo, a função se repete. Certo? Então, quando você chegar lá no 2π, no 3π sobre 2, ela vai para 0 de novo, 2π ela vai para 1. Aí, continuando ali os arcos côncavos, que a gente chama, né? Ela vai continuar fazendo esse movimento. Então, a função seno sempre vai ser uma onda. A função cosseno, desculpa, sempre vai ser uma onda. Começa ali num período no 1, vai até o período inicia novamente em 1. Então, este intervalo a gente chama de período de uma função, certo? E o da função cosseno é esse que a gente apresenta aí na tela para vocês, certo? Bom, pessoal, esses são os principais, o mais simples possível que a gente pode tratar sobre o cosseno. Se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai ver que seno, cosseno, as funções trigonométricas são, não vou mentir para vocês, extremamente complexas em certo aspecto. Certo? Porém, esses que a gente viu aqui na aula de hoje, nas aulas passadas, são os conceitos básicos, o alicerce para estar desenvolvendo esse conteúdo mais específico, certo? Revisando o que a gente viu, função cosseno vem o cosseno vem do triângulo retângulo, certo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembrem-se disso que não tem erro, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vimos que o cosseno também é representado no círculo trigonométrico, certo? E no círculo trigonométrico, nos quadrantes 2 e 3, o cosseno é negativo, nos quadrantes 1 e 4, o cosseno é positivo. Beleza? Vimos que nós temos que saber cosseno de 30, 45 e 60 graus. Por quê? Porque o exercício não dá para a gente ser esses cossenos.
Vimos também que o cosseno pode ser representado como uma função, e quando ele é representado por uma função, eu substituo o x pelo cosseno. E a função cosseno, f de x igual a cosseno de x, é limitada entre os valores de -1 e 1. Por que eu digo limitada? Porque não existe nenhum valor de cosseno maior que 1, nenhum valor de cosseno menor que -1. Vimos que como a função cosseno é representada por uma função, ela também pode ser representada por um gráfico, que é o gráfico que a gente chama de cossenoide. O gráfico da função cossenoide é periódica, certo? Periódica porque ela tem um período, ela se repete conforme um intervalo de tempo, ok? E através da função cossenoide existem infinidades de aplicações matemáticas práticas no nosso dia a dia. Beleza? Bom, pessoal, vimos tangente na aula passada, nessa aula vimos cosseno. Na próxima aula vamos ver os conceitos básicos ali sobre seno e na posterior a gente vai fazer uma revisão sobre todo esse conteúdo. Fechou? Outra coisa importante, pessoal, eu sei que vocês não estão no segundo ano, mas aqueles que já quiserem ter uma familiaridade com o Enem, apesar de ter boatos que ele vai ser aprovado já no Senado, que ele vai ser adiado, se inscrevam, façam o Enem e já tenham a noção do que é uma prova neste nível, certo? Bom, pessoal, no mais é isso. Falou, valeu e fui!